Galera, o prefeito de Recife, João Campos, do PSB, um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil e referência em comunicação nas redes, deu uma excelente entrevista ao podcast Reconversa do jornalista Rinaldo Azevedo e deixou lições valiosíssimas para todo o campo progressista. Antes de mostrar o trecho, já sabe, se inscreva aqui no canal, deixa o like, ative o sininho para receber as notificações assim que tiver novas postagens, comenta aqui embaixo e, se puder, apoie o nosso trabalho. O seu apoio é fundamental para que a gente continue trazendo conteúdos relevantes como esse. Agora fica com o trecho da entrevista. O fato de você conviver, e você mesmo disse, com políticos, não quer dizer que você ganhe habilidade política por osmose, né? Estou aqui perto, estou ganhando habilidade política. Não se ganha habilidade política assim. E até onde sei, conversando com pessoas ali de Pernambuco, de Recife, você é um bom leitor do jogo político. E pode ser muito duro se preciso. É verdade isso? As duas coisas? Eu acho que, primeiro, você ser duro não significa você ser arrogante, você ser intransigente. E aí tem um lado muito que eu herdei da minha mãe. Quando você tem convicção das coisas, você escuta, formula e pensa ali, você tem que ter clareza e dizer o que quer, o que pensa. Então, eu me considero uma pessoa generosa, mas uma pessoa que sabe ser dura na hora certa. E na política isso é preciso, né? Você precisa afirmar, você precisa muitas vezes se impor, você precisa colocar de forma mais altiva aquilo, até para você ser levado a sério em determinadas circunstâncias. E você precisa fazer leitura do cenário. Eu digo sempre que você não tem como acertar um prognóstico se você não tiver um diagnóstico correto. E grande parte dos erros que se cometem numa caminhada eleitoral, principalmente, não basta só você acertar. Você pode fazer o dever de casa todo certo, mas se seu adversário tiver em vantagem e fizer também um caminho bem feito e correto, ele ganha de você, mesmo você tendo acertado tudo. O que é que isso significa? Que vale muito os erros que os outros cometem. Então, para você cometer menos erros, você precisa ter uma avaliação muito crítica das coisas. E, inclusive, é uma frase muito usada de Arraes, que ele dizia que quem escuta erra menos, né? Então, quem escuta o povo erra muito menos. Ele não está dizendo que ninguém erra, as pessoas erram, mas erra menos. E acho que hoje falta... Um parênteses, não perca o fio. Ele tinha a fama de, muitas vezes, as pessoas ficarem falando, e ele não falar nada, mesmo na conversa pessoal. Ele era... Ficar ouvindo... Tem duas coisas, né? E quando o cara errava, era um constrangimento puro, porque o sujeito ia começando a errar e se perder, e aí ficava... Tinha duas coisas, que uma, ele escutava, ficava muito calado, e a outra coisa é que ele tinha uma dicção diferente, né? Isso, E que as pessoas, era difícil entender, mas toda vez que ele queria se fazer entender, ele ficava muito claro ali o que é que ele tinha dito, né? Mas eu acho que é um erro, inclusive, que o nosso campo político tem cometido, de não fazer a leitura correta das coisas, de não parar desde uma autocrítica, desde uma avaliação, ou você menosprezar. Então, por exemplo, você olha... o combate digital que a direita tem, não só aqui, mas no mundo inteiro. Durante muito tempo isso foi negado, de que não se tem força, não se é assim, o impacto disso é diminuto na eleição majoritária, porque tem televisão, porque tem outro tipo de repercussão. E você precisa ter a compreensão de que essas coisas existem. Você pode até não concordar com elas, você pode até achar que elas são utilizadas de forma equivocada, que elas são... tem um aparato ali não legal sendo utilizado, mas se aquilo existe, você tem que ter uma leitura de que aquilo existe e como é que você combate para você ganhar uma disputa num campo onde essa arma passa a valer, né? Então, essa capacidade de leitura, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da política de hoje. E acredito que não só a esquerda, o campo progressista, mas você tem um status quo da política fazendo a leitura errada. Recentemente, o presidente Lula reclamou, disse as pessoas ficam muito no celular, chegou a citar nomes de políticos, ficam muito no celular. A Janja deu uma entrevista dizendo, o meu marido ainda é analógico, não é digital. Eu não estou achando que você está fazendo uma crítica necessariamente ao governo Lula, mas a esquerda ainda é muito analógica no geral? Veja, não diria que é analógica. Agora você tem um fenômeno de informação e desinformação, ele tem muito mais força na direita
não é um único fator, acho que tem alguns fatores. Um dos fatores é você não ter um compromisso exato com o técnico, com o científico, ou com o concreto, com o verdadeiro. Então é muito mais rápido. A desinformação ela é muito mais rápida do que a informação com fonte, com evidência. Imagina, você é jornalista, você vai soltar algo, você tem que apurar, né? Então você tem que dar o direito ao contraditório. Antigamente era assim, hoje em dia. Sim, é isso. Você tem que apurar, você tem que ligar, você tem que esperar uma nota. Alfredo, você bota um deadline de resposta para poder formular, você passa por uma editoria, você discute aquilo numa mesa. Isso leva quanto tempo? Aí hoje em dia não. Eu acho que é isso, pronto. Botei em 15 segundos eu faço ali 2 linhas e dou enter, tá publicado na rede social. João, não quero te decepcionar em relação à imprensa, mas eu vivi essa imprensa ainda. Junta, senta, conversa, é isso, não sei o quê. Hoje em dia, infelizmente, é raro, inclusive na imprensa. É isso. Então você tem um tempo de transição, de transformação. Isso implica... E o fato da transição e você estar num tempo transformado, ele é muito mais desafiador. Por quê? Porque você ainda convive com mundos diversos, né? Então você tem do campo tradicional da imprensa a rede social desenfreada e que essas duas coexistem. Então é um momento que não é um privilégio do Brasil esse desafio e também não é um privilégio da esquerda. Você pega o próprio status quo do centro, ou do centrão, é muitas vezes dissociado do que a população espera. Então, muitas pautas corporativistas, enfim, ou pautas que não são... não tem apelo popular, não tem uma compreensão na ponta. Então, não é algo apenas ideológico, de campo ideológico, mas é algo de desconexão com o sentimento da rua mesmo. Então, por isso que isso é muito grave, porque a qualquer momento você tem E normalmente, isso é muito grave porque vem pelo oportunismo, né? Então, quem coloca o anti-establishment, quem enfrenta isso, normalmente é um grande oportunista que faz a leitura correta, que tem problema e apresenta uma solução mirabolante, né? Solução simples e errada para problema difícil, mas de qualquer modo ele... É isso. Talvez seja um problema da democracia. Um dos problemas. Um dos exemplos mais grotescos, talvez, para você explicar isso, é como se você diagnostica que uma casa está com uma infestação de rato, certo? Tem um problema, cheio de rato na casa. Aí você decide, não, eu vou resolver o problema, eu toco fogo na casa. É isso. Não, vai acabar com o rato, mas acaba com a casa, com tudo dentro, né? Então, essas soluções aí, normalmente de viés autoritário, é um pouco disso, né? Você identifica um problema e você sai querendo... nesse caso, a casa seria um ambiente democrático.